Olá, o TVL Comunidade está começando aqui na TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia nos canais da TV a cabo e também pela internet. Você que sempre acompanha aqui o dia a dia dos vereadores e, claro, a TV Legislativa mostrando também o que fazem os parlamentares, a Câmara Municipal, só que também abre esse espaço aqui através dos nossos programas semanais a respeito dos assuntos de interesse da nossa comunidade. E o assunto de hoje é muito importante, é o Hospital Santo Antônio, que está com o novo presidente agora no Conselho Curador, o Jorge Sense, empresário aqui de Blumenau. Jorge, muito obrigado pela presença, você que assumiu agora recentemente aí o Conselho Curador, agora no finalzinho de março, início de abril, Bem-vindo aqui à TVL. Muito obrigado a você, obrigado a toda a equipe aqui da TVL e muito obrigado aos ouvintes que estão na nossa audiência. Bom, vamos falar sobre o Santo Antônio, em que situação que se encontra. Eu vou começar com essa pergunta, já que estás assumindo agora e também acompanhando aí as informações. Estava me contando que já participou de algumas reuniões anteriores, já enquanto era o antigo presidente, Como é que está hoje, então, o Hospital Santo Antônio de Blumenau, Jorge? O hospital, ele se encontra muito bem. Por nada, não é um hospital referência a nível estadual em determinados procedimentos, do atendimento do SUS, do atendimento público, do atendimento de emergência. É um hospital referência para nós, tá? Então, o Santo Antônio, historicamente, ele serve a sociedade de uma forma com muita eficiência e assim ele continua. É verdade que os desafios são enormes, na questão financeira, por exemplo, você sempre tem alguma dificuldade, mas, no geral, o hospital vem crescendo, vem melhorando, com novos equipamentos, novas instalações. Em si, acredito que o hospital continua fazendo o seu papel a todos os moradores de Blumenau e dos municípios circunvizinhos, porque o hospital atende grande parte das demandas dos municípios próximos. Se fosse para elencar já, presidente, o primeiro desafio, o maior deles, o que você falaria? O maior deles é nós adequarmos algumas instalações que são antigas, e dentro dessas instalações você tem alguns procedimentos que lá estão. Tá? Então você tem uma dificuldade de espaço, uma dificuldade de logística, de chegada. Em si, o Hospital Santo Antônio precisa continuar o seu processo de melhoria das instalações, para que a gente possa prestar um serviço com bastante eficiência. Para você ter uma ideia, a acessibilidade, por exemplo, em questões de escadarias, de elevadores, você tem várias dificuldades. E na prestação e na execução de determinados serviços, repetindo, nós temos também uma necessidade urgente de implementar. Bom, que serviços são esses aí que são necessários? Depois eu quero entrar um pouco mais nessa parte de reforma aí também do hospital. Vamos lá, presidente. No caso de serviços, nós temos um excelente exemplo hoje, que é ao lado da parte nova, onde foram construídos, aí nós temos o tratamento da oncologia, o tratamento da radioterapia. Por sinal, em radioterapia nós temos um equipamento instalado no final do ano passado, está por chegar mais um equipamento novo, extremamente atualizado, ou seja, atualizado no tempo em termos de tecnologia. As instalações, ar-condicionado, os espaços estão muito bem adequados. No outro lado, que é a parte antiga, nós temos uma necessidade, por exemplo, na parte imediata, na parte de reforma, onde você tem a esterilização dos equipamentos. Então essa é uma demanda já mais antiga, é uma demanda importante, e você não resolve essa questão, ela não é uma solução simples, você precisa de um espaço relativamente grande, confortável, e para que atenda essa necessidade específica. Esse serviço seria o principal? A esterilização de equipamentos é uma... Não que hoje não esteja sendo feito dentro da necessidade. Tem que avançar. Tem que avançar, ampliar o espaço e dar um pouquinho mais de conforto para as pessoas que lá trabalham. Em termos de obras, porque hoje uma obra custa, tem valores que precisam ser colocados. Há recurso para isso? O hospital tem plano, tem projeto? O que está previsto aí, presidente? Atualmente, esse é o grande desafio. Na verdade, há um projeto de construção de um prédio na parte central. Há um prédio que foi construído provavelmente há 70, 80 anos passados, e de lá nós conseguiríamos extrair aquele prédio antigo e fazer um novo.
Então, desmonta-se um prédio, provoca a desconstrução de um prédio e a construção de outro. E lá o orçamento para 13 andares chega a quase 80 milhões, coisa assim. Então é dinheiro que nós não temos, mas é um projeto, é uma necessidade. Porque lá nós abrigaríamos grande parte das outras atividades que aí estão, elas ficariam dentro de um ambiente bem mais propício, bem mais adequado para as atividades como um todo. Então, você pega, por exemplo, a psiquiatria. Tá? Então, todo hospital tem essa demanda, toda cidade tem essa demanda. E o Hospital Santo Antônio não tem o melhor ambiente para esse tratamento. Então, eu diria que esse tratamento em específico não é nem nesse local, quem sabe que a gente pudesse levar isso para um ambiente mais aberto, um ambiente mais adequado, mas são desafios. E dinheiro, como todos nós sabemos, é a grande dificuldade de investimento, né? Que na parte do governo estadual nós temos um repasse que é importante, alguns meses isso eventualmente não acontece. Na parte municipal nós também temos um repasse que é mensal e temos o repasse do SUS, né? Que naturalmente aí o repasse vem, mas há uma questão que está relacionada à produção acima do contratado. Quando o hospital produz acima do contratado, que é o caso do Santo Antônio recentemente, o SUS não repassa. Ou seja, basicamente o déficit financeiro que há é em função de uma produção feita no atendimento do serviço para o SUS, para a sociedade como um todo, e como aquilo é produzido além da capacidade contratada, além do contrato efetivamente realizado com o processo, com o SUS, você acaba não tendo recebido. O ano passado foi 2 milhões e 100 mil reais de valores não recebidos, não repassados pelo governo federal através do SUS. Que foi o déficit, no caso, de 2 milhões. Exatamente. Ficou faltando. Ficou faltando. Então, na verdade, foram procedimentos que você remunerou, foram medicamentos que você aplicou, foram foram atividades que você realizou e não recebeu o valor. Para que as pessoas tenham uma ideia, presidente, acho que é importante eu vou fazer essa questão, acho que é importante a resposta. Quanto é que custa, né, manter um hospital em valores, né, financeiros até para as pessoas, toda aquela estrutura mensal, por exemplo, qual que é o custeio daquilo ali e quanto é que entra de dinheiro, chega a cobrir, o que falta vem da onde, para que o paciente, a pessoa que usa o Hospital Santo Antônio tenha essa noção, Jorge? O Santo Antônio hoje, tá, ele tem uma receita que é importante, que é da trimania. A receita da trimania, ela é aplicada nas benfeitorias e novas construções, novos equipamentos, e uma parte, em algum momento, também vai para o custeio. Hoje nós contamos com uma equipe de 800 profissionais trabalhando dentro do Santo Antônio, dos quais 170 são médicos. Então você tem uma conta por volta de 2 milhões, 2 milhões e meio por mês, só na parte de custeio para que você tenha que manter. Então, na verdade, essa remuneração vem do processo do SUS, do governo do Estado, do governo municipal, e de alguns serviços também prestados para convênios e prestados para particulares. Mas a maioria dos atendimentos ali no Santo Antônio é SUS? Mais de 85% é SUS. Então, e chega a cobrir tudo que entra de valores ou falta todo mês, Jorge? Nós temos uma deficiência, tá? Na verdade a gente fecha as contas no final do ano e no mês a mês a gente vai administrando. Não há um conforto de caixa, o caixa não está confortável, nós temos uma necessidade. No ano passado houve uma falta de fluxo de caixa por volta de 2 milhões, 2 milhões e meio. Isso, então, faz com que nós tenhamos preocupação nesse sentido, porque todo ano você promover um desencaixe, né, ou falta de caixa de 2 milhões, no decorrer de 10 anos você tem 20 milhões. Tá? Então, é um processo que nós estamos tentando reprogramar, trabalhar, na busca, inclusive, na prestação de serviço para entidades tipo Monimed, entre outros prestadores de serviço, que o hospital tem hoje condições de ofertar uma gama de serviços, inclusive para particulares. Então, se nós não reduzindo o atendimento ao SUS, mas ampliarmos, melhorarmos, atendermos mais a esse outro público, consequentemente você tem uma remuneração melhor, uma remuneração mais valorizada, uma consulta, você angariaria um preço maior, um procedimento e tal,
E com isso você acaba, quem sabe, podendo gerar um equilíbrio. E mantendo o público, né? Aquilo que o presidente Mantendo acabou de falar, o serviço do não SUS. cortando, né, o serviço. Exatamente. Aí. Recentemente a gente acompanhou reuniões aí até de políticos, né, hospitais, enfim, na questão de possíveis cortes aí de alguns serviços, de algumas áreas, dependendo da falta de valores ou falta de remuneração, principalmente via SUS, né, presidente? O que seria isso para explicar aí para o cidadão? Bom, em princípio, nós não podemos reduzir atividades. Nós não podemos entrar nessa linha, salvo se entrar numa situação mais complexa, que não é o caso neste momento. Tá? Então, nós temos um contrato perante o SUS, o hospital é portas abertas, ou seja, emergência, acidentes, qualquer pessoa chega a qualquer momento e ele vai ser atendido, ele precisa ser atendido. Claro que você tem momentos onde vem um fluxo muito grande de pessoas em determinado momento, seja lá por um processo de gripe na cidade, ou eventualmente um acidente que envolveu mais pessoas e tal. Aí você acaba criando essa condição de uma dificuldade de atendimento na recepção, inclusive lá mais pela parte de tratamento técnico, hospitalar e médico, que você possa ter uma limitação. Mas, como regra geral, nós não pensamos, a gente não tem como meta contingenciar qualquer atendimento, qualquer que seja ele. Muito bem. Até para que as pessoas tenham noção também, Jorge, você falou em 800 colaboradores, aí 170 médicos, e em termos de internações, são quantas aí por mês? Quantos pacientes viram aí? Internações, eu tenho aqui alguma informação para dado, isso. Porque acho que isso é importante. Exatamente. Está tudo anotadinho aí, né, Jorge? Isso, né? Aos poucos eu vou buscando mais conhecimento, mas nós temos atendimento, de uma forma geral, em 2018 foram 232 mil atendimentos, comparado com 225 mil no ano anterior. Internações, são 20 mil internações ano. Então, importante, o tempo médio de internação está ano a ano caindo. Diminuindo. Ou seja, em 2016 nós tínhamos um tempo médio de internação de quase 4 dias por paciente. Em 2018, nós chegamos a 3 dias e meio, ou seja, não é uma mudança tão significativa, mas é uma tendência que o hospital tem, um hospital de qualidade, para que você possa medicar a pessoa, né, o paciente, o melhor possível e que ele possa fazer o seu processo de recuperação em casa. Número de cirurgias, por exemplo, é bastante importante, nós estamos mais de 15 mil cirurgias ano. Um processo que está crescendo bastante é o processo de exames, tomografias, raio-x, uma série de serviços que o hospital pode prestar para a sociedade, além de prestação de serviço para o SUS, para os outros pacientes, outras origens, né, através das entidades tipo Unimed, entre outras, e em particular, o hospital tem muito boas condições de prestar serviço de exames. Né? O pronto-socorro é um ambiente bastante importante para a cidade, porque aí a única coisa que acontece, são 80 mil atendimentos, e assim vai. Nós temos uma demanda, né, bastante importante de atendimentos que são o pronto atendimento. Tá? Então, são uma característica um pouco diferente de determinados hospitais, né, instituições de serviço dessa área, que tem uma característica de organização um pouco diferente. 80 mil atendimentos no ano, né? No ano no pronto-socorro. Antes de entrar no assunto do pronto atendimento, Jorge, também queria te perguntar sobre os dois serviços que a gente ouve falar muito do Hospital Santo Antônio, que é a oncologia e também a questão da criança, né? A maternidade, enfim, a parte ali de pediatria. São duas áreas que a gente ouve falar muito, né? Do bom atendimento que o Santo Antônio faz. Sim. Continua sendo um hospital referência na criança, também da questão do tratamento do câncer aí? Na oncoinfantil, o hospital é absolutamente a referência. No tratamento a neonatal, no atendimento a UTI neonatal, a UTI de criança, da parte infantil, é um serviço muito bem prestado. É a referência, tem uma equipe bastante qualificada para isso. Além do mais, né, a gestação de risco é uma atividade que a gente atua, ortopedia, oncologia, cirurgias bariátricas, todas as cirurgias na região bariátrica que acontece via SUS, na verdade, na prática, é o Santo Antônio que faz. Não é uma cirurgia que é bastante comum hoje,
mas ela, sim, eu não quero entrar em detalhes técnicos, que nem me compete, mas não é uma cirurgia tão simples, né? E o hospital está bem preparado para isso. Você falou em bastante questão regional, né? Existe algum número, alguma situação de quantos atendimentos são de fora de Blumenau, para a gente ter uma noção da regionalidade já do Hospital Santo Antônio de Blumenau? Nós estamos organizando essa estatística para que nós tenhamos exatamente os números, né? Porque normalmente todos nós sabemos que o Hospital Santo Antônio atende uma demanda considerável a nível das cidades circunvizinhas, das cidades próximas. E não é só vizinho, é também longe até de Blumenau às vezes, né, Jorge? Exatamente, do Alto Vale, de outras regiões e tal. Desculpe. Então, nós temos um atendimento por volta de 20% a 25% dos atendimentos são de pessoas que não moram em Blumenau. De 20% a 25% é certo. São isso. pessoas que não moram em Blumenau. E eu aproveito para te perguntar, então, da questão dos repasses dos governos, né? O município bota a sua parte, o Estado põe a sua parte, o SUS põe outra, que é governo federal. Onde é que dá para aumentar, na opinião do Conselho Curador do Santo Antônio, onde é possível, né, entrar mais dinheiro via governos e impostos pagos pelas pessoas? A ação nossa é convênios particular, e o SUS aí vai continuar. E quando se fala em governos, isso estadual ou municipal, isso há uma questão bem peculiar. Na verdade, o governo do Estado, há poucas semanas, há 2 semanas mais ou menos, houve a derrubada de um veto, onde a Assembleia Legislativa votou por um valor de 180 milhões, que seria destinado à saúde e aquilo todo. Daqueles 180 milhões, por volta de 11, na prática, foram criados 20 micro-regiões a nível de Estado. E o governo estadual atenderia uma determinada proporção para cada uma dessas micro-regiões. Blumenau, como micro-região, representa 11,4%. Ou seja, desses 180 milhões, por volta de 20 milhões viria para a região de Blumenau, não necessariamente para o Santo Antônio. O Santa Isabel, entre outras entidades, que também prestam serviços dessa natureza pública, né? Então, se nós conseguirmos entrar nesse rateio, buscar parte dos 180 milhões, né? Ou seja, o governo estadual investir esse valor na saúde, seria um ganho muito importante. Tá? Vale lembrar que o Santo Antônio tem um projeto há algo de 2 anos e pouco, que é o projeto da Trimania. Então, a Trimania, ela também nos traz um valor considerável, por isso que a gente fez, que o Hospital Santo Antônio fez todas essas renovações de instalações, renovações de alguns equipamentos, em função da remuneração do ingresso de recursos gerados pela própria Trimania. Antes de entrar no assunto pronto-socorro, vem uma outra pergunta agora, que é a questão até da obra, já que você falou dos investimentos feitos na parte nova ali, né, Jorge? Isso. Você falou num prédio de 13 andares. Antes eu queria só entender um pouquinho melhor, talvez o público de casa, né, chamou a atenção essa tua colocação. Isso já há uma ideia de se fazer logo, enfim, e seria onde exatamente essa parte nova do Santo Antônio? Ela fica exatamente no centro, né, na parte antiga, onde nós passamos agora, naquela passarela que nós temos conectando os dois prédios. Quem vai daqui da Rua Itajaí para o SESI é depois da passarela? Basicamente na passarela. Na esquerda, né? Do lado do pronto-atendimento. Quem olha de fora não percebe que basicamente são três prédios aí, construídos em tempos diferentes. Sim. Tem um prédio no meio, né, que foi construído provavelmente pelo o primeiro, e de lá nós conseguiríamos extrair aquela construção e fazer uma construção nova aí no meio. Isso vai dar, você imagina o tumulto, né, que uma construção dessa gera. Tem toda a questão envolvendo a parte ambiental, aquele assunto todo, mas isso, a impressão de que isso se resolva fácil. O projeto em si, o pré-projeto, melhor dizendo, ele está em análise. Há um pré-projeto, há uma definição do que é que nós vamos ter dentro dessas instalações, dentro desse complexo de atendimento, né? Levando-se em conta a acessibilidade, falando novamente, a parte de elevadores adequados, que hoje é algo que você não tem. E isso se pensa em fazer em quanto tempo, Jorge? Vocês têm um planejamento? Não temos, como eu estou te falando, nós estamos em pré-projeto, a ideia está sendo construída, né? Acho que isso faz todo sentido, mas nós temos que buscar um pool de investimento, buscar uma série de investidores
que possam, inclusive investidores particulares, né? E ele possa ir lá e montar sua clínica, possa ir lá e prestar seu serviço. Então, daqui a pouco, nós vamos começar a construir uma ideia de como é que nós vamos buscar recursos. Até então, nós temos uma ideia, temos o projeto, ele é físico, por consequência disso, nós temos uma noção mais clara do quanto isso vai custar, e a partir de um determinado momento, acredito que nesse ano ainda, a gente possa buscar quais seriam os possíveis investidores. O Jorge, sobre o pronto atendimento, então, né, presidente, que a gente falou aí no decorrer aqui, que é dos principais serviços hoje prestados pelo Hospital Santo Antônio, onde é que dá para melhorar? O que você pode falar para o público aí que costuma ir ali no PA do Santo Antônio? O pronto atendimento, você tem um ambiente, o ambiente em si, ele já gera um conforto para a pessoa. Por exemplo, recentemente foi feita uma recepção nova e nela hoje tem um ambiente de televisões funcionando, um ambiente do Wi-Fi, atendimento de internet, banheiros melhores, um espaço maior, boas cadeiras para você sentar. Ou seja, porque você tem a emergência, que aí você tem uma condição que é específica, mas você tem outro ambiente que não é tanta emergência assim. As pessoas precisam chegar, precisam poder sentar, ter um ambiente com ar-condicionado. Isso tudo tem. Então, eu penso que o mais importante, depois da primazia no atendimento do médico, você tem o que antecede a isso. E o que antecede isso, o próprio ambiente, o próprio conforto, uma água à disposição, um banheirozinho bom à tua disposição, espaço e cortesia no atendimento. Tá? Isso não tem... nada se sobrepõe à cortesia no atendimento, o bom treinamento. Por sinal, o Hospital Santo Antônio está entrando num projeto com a Fundação Dom Cabral, para que a gente, agora nesse ano, nós estamos fazendo reuniões quinzenais com profissionais da Fundação Dom Cabral lá de Belo Horizonte, no sentido de nós melhorarmos a prestação de serviço, melhorarmos uma visão estratégica da coisa. O que é que o hospital quer ser daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? Onde é que nós vamos ter a área de psiquiatria? Vai continuar aí ou nós vamos levar para fora? Né? Outros atendimentos que a gente possa ter como serviços ofertados para a sociedade. Então, você gerar um conforto com um atendimento adequado, com uma aguinha disponível, com uma televisão aí, com Wi-Fi, para a pessoa poder acessar o seu aparelho. E, naturalmente, um serviço prestado, né, com rapidez. Tá? Você não pode... Os ambientes melhoraram nessa parte mais antiga, tá? Há umas áreas novas, que hoje também está melhor adequado. Sim. É uma das coisas que as pessoas mais falam, né, presidente, é a questão da demora, né? Muitas vezes, demora muito tempo, fica lá esperando. Faltam médicos, faltam profissionais, ou é a questão da demanda? Às vezes, e quando a gente entrevista a Isabel, que é a gerente ali, né, Jorge, ela costuma falar que muita gente vai para o pronto atendimento do Santo Antônio que não precisaria estar ali naquele local, né? Essa questão, como nós vivemos, a maioria de nós vivemos fora do ambiente dessa natureza, eu agora estou conseguindo chegar um pouco mais próximo, mas muitos atendimentos aí podiam ser feitos nas UPAs, podiam ser feitos nos AGs, né? Se nós tivéssemos um serviço de UPA, por exemplo, uma boa parte daquele atendimento, inclusive daquele pronto-socorro, uma criança está com um estado febril, está com alguma coisa, ele não precisa ir para o hospital, ele poderia receber um atendimento, um pré-atendimento numa outra instalação. Então, é isso que, em algum momento, dá uma demanda excessiva, aí incorre nessa consequência que é o atraso no atendimento. Aí busca-se formas, a Isabel tem trabalhado forte isso, busca-se forma de tentar buscar maneiras para você facilitar isso, aquela classificação de nível crítico, médio e baixo, né? A gente sabe que quando uma pessoa é classificada como nível baixo, ela não necessariamente concorda com isso, né? De criticidade do atendimento, mas é o que se tem a fazer. Então, com bastante profissionalismo, com bastante dedicação, com bastante clareza, tá? E comunicação. Muito bem. E a questão de profissionais faltar, isso não é uma necessidade ou não? Não nós faltam estamos médicos? até dentro de uma constatação geral, tá? Nós estamos na média em termos de número de profissionais. Porque a pediatria, o atendimento emergencial é todo ali no Santo Antônio, né? É todo aí no Santo Antônio. Então, você tem a parte de atendimento neonatal, a parte de atendimento
todo em si, da parte infantil, ele está muito bem organizado, preparado e tal. Há momentos que você está com todas as acomodações, né, todas ocupadas. Né? Os acidentes também prejudicam muito a quantidade de acidentes? Hoje nós estamos com um índice de ocupação muito próximo a 100%. Tá? Não só hoje, como isso vem de longa data. Então, dependendo de uma consequência que houver maior ou menor na cidade, seja de uma gripe, de qualquer coisa assim, você pode enfrentar esse tipo de problema. Devido ao tamanho já da ocupação do hospital. Da ocupação, do índice, né, do nível de ocupação. É aquilo que a gente falava no início, antes de entrar no ar, né, Jorge? Não é só manter, tem que também crescer, né? Sim. Nós não podemos simplesmente ficar satisfeitos se nós mantermos um bom atendimento. Na verdade, o que é um bom atendimento hoje, amanhã ele deixa de ser. Você tem que melhorar nas instalações, repetindo, você tem que melhorar equipamentos, você tem que melhorar os procedimentos, você tem que ter agilidade no atendimento. Em si, não é manter o que tem. Assim você vai ficar velho, vai ficar ruim. Nós temos que aprimorar todos esses processos. Manter as certificações que nós temos, que o hospital tem, conquistar novas certificações, são todas elas, são todos procedimentos já pré-definidos, aonde você obtém uma certificação, um determinado nível de certificação, que é isso que faz com que o hospital possa prestar um serviço o melhor possível. Alguma orientação importante para os telespectadores, para o público, né, que vai no PA do Santo Antônio? Alguma dica, alguma coisa? Olha, isso não precisa ir no PA, ou faça isso, faça aquilo. Alguma orientação aí para o público, presidente? Isso é uma questão um pouco mais operacional, sim, né, que isso transcende a questão do conselho curador, né, é uma questão técnica, uma questão médica e tal. Mas nós até temos, nesse momento foi criado aquele corredor de ônibus, né? Isso atrapalha um pouco. O hospital também tem essa questão relacionada à dificuldade do trânsito. Vocês foram consultados sobre esse corredor ali? Isso não é da minha época, né? Não posso te afirmar isso. Chegasse depois, né? Mas aí faz com que uma série de estacionamentos aí deixem de existir. Os estacionamentos próximos não são tão confortáveis, são até um pouco distantes, dia de chuva, dia de excesso de calor. Mas o que eu posso falar assim, para a sociedade de uma forma geral é procurar hospital quando você tem uma necessidade efetiva, né? Dentro do possível, você buscar atendimento nos AGs, buscar atendimentos, né, com o seu médico, e para que a gente não possa ter em determinado momento um excesso de procura, um excesso de demanda, onde acaba criando uma situação não tão confortável. Mas, repito, as instalações dos ambientes de recepção hoje estão bastante melhorados, bastante adequados, com ar-condicionado, boas cadeiras, confortáveis cadeiras para você sentar. E então isso fica um pouco melhor. Mas quando qualquer pessoa procura um hospital, certamente não é por um motivo que não seja algo urgente, algo importante para si ou para alguém da sua família. Então a gente entende, eu particularmente estou entendendo um pouquinho melhor como isso funciona. Porque a doença a gente só sabe quando tem na sua casa, certo? Ou na casa dos seus familiares, etc. Mas agora eu vivo, né, uma situação de aprendizagem, né, dentro de um ambiente como esse, que é um ambiente hospitalar. O Jorge Senzi, que assumiu recentemente, né, o conselho e curador do Hospital Santo Antônio, é o novo presidente, assumiu agora no finalzinho de março, início de abril, e a gente convidou ele para conversar hoje aqui no TVL Comunidade. Lembrar e registrar aqui, né, Jorge, do trabalho da AMA agora, que é a associação... ASA. Da ASA, não é AMA? ASA, tem tanta associação que a gente confunde. Mas é a ASA, Associação dos Amigos aí do Hospital Santo Antônio, né? Exatamente. Trabalho bem legal deles, realmente eles estiveram aqui, inclusive, com a gente na TVL também. Perfeito. E então são importantes aí para o funcionamento do hospital também, um né? auxílio, a ASA, tá? Ela, a partir de agora, ela foi fundada por volta de um ano e pouquinho, tá? E ela tem uma função especial, uma função importante, né? Dentro do conjunto dos serviços prestados pelo hospital. Né? Você tem pessoas que estão internadas por mais tempo, pessoas em especial as criancinhas que estão lá internadas, e elas precisam ter uma ajuda de um familiar, uma pessoa adulta. E essa pessoa adulta, ela tem suas dificuldades de permanecer naquele ambiente todo dia. Sim. Então lá na ASA tem suas instalações de acolhimento dessas pessoas que podem pernoitar, dessas mães, desses pai, né, o irmão, a irmã,
podem pernoitar naquela casa, podem passar o dia no hospital, né? O hospital cede refeições, cede, né, uma série de confortos, mas no mínimo pernoite ou algum momento mais né, de relaxamento, ela possa fazer dentro das próprias instalações da ASA. É isso, é a Casa do Aconchego, né? Um projeto muito legal. Exatamente. Então, se você, né, que está nos acompanhando, tiver, né, a oportunidade de conhecer todos os projetos, visitar um hospital, quem sabe ser voluntário em várias ações que existem, as formas de contribuir financeiramente, né, para o Hospital Santo Antônio, faça isso. A gente hoje trouxe aqui o Jorge para mostrar um pouquinho como é que funciona aí o Hospital Santo Antônio e te desejar boa sorte aí também nessa função. Obrigado, Muito Jorge. obrigado a todos, né? Me perdoem que eu estou entrando no processo agora, mas eu quero poder fazer um bom trabalho para o hospital, para a sociedade e o Hospital Santo Antônio, onde certamente uma boa parte dos cidadãos dessa cidade nasceram lá, seus filhos nasceram lá, e o hospital continua aí prestando o mesmo serviço e cada vez melhor. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez ao Jorge Sense, o presidente do Conselho Curador do Hospital Santo Antônio. Foi o nosso entrevistado hoje aqui no TVL Comunidade, que termina aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Lembrando que este programa aqui também fica disponível na internet, não só na TV a cabo, né, na TVL aqui durante a nossa programação, mas também lá no camarablu.sc.gov.br e na nossa plataforma no YouTube, especialmente lá você acompanha toda a nossa programação. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.